De gravação, tá? Apareceu aí? Tá gravando, né? Ok, né, pessoal? Seu. Muito bem. Gente, o nosso curso Alumínio já foi presencial. Funcionamos presencialmente por 12 anos, quase 13 anos, quando veio a pandemia, né? Nós já fazíamos um movimento de estar adaptado ao online. Por exemplo, antes mesmo da pandemia, nossos alunos já usavam tablet. Nosso material já era um material que o aluno podia clicar e ver o vídeo da resolução das questões. A gente já sabia dessa revolução indo para o online, que está em tudo, né? A gente faz compras online, a gente paga contas online, a gente acessa o banco online. Por que, que a educação seria diferente, né? E a gente já sabia que o caminho ia por aí, só não sabia que ia ser tão rápido, né? Aí veio a pandemia, foi aquela confusão, a gente sabe como foi difícil. Alguns colégios queriam dar recesso antes, outros não sabiam, a gente não sabia quanto ia durar aquela situação do Covid, né? No final durou 2 anos, né? Ficou até um tempo sem ter concurso e tal. E aí nós migramos para o online e nos desenvolvemos no online e ficamos muito satisfeitos com os resultados que nós obtivemos no online. Por isso, quando acabou a pandemia e voltou todo mundo ao presencial, a gente pensou, poxa, a gente já está fazendo um trabalho tão bacana, a gente já viu tantos pontos positivos no online, por que não continuar, né? No online, eu nunca dei aula para turmas tão silenciosas. Nunca mais eu gastei tempo pedindo, pô, pessoal, por favor, faz silêncio aí, presta atenção aqui, sabe? Barulho, um aluno futucar o outro e tal. Ah, mas meu filho tem déficit de atenção ou autismo, ou já demos aula para vários alunos que tinham déficit de atenção ou autismo, ou e se saíram melhores até. Ou até um leve, às vezes nem tem nada diagnosticado, mas meu filho é desatento. Se demora, saiba que numa aula presencial com a criança futucando, a caneta caindo, o outro fazendo barulho, ele se desconcentra muito mais e vocês não veem, né? Então, a vantagem também do aluno estar em casa, da aluna estar em casa, é que os pais podem estar por perto. Inclusive, eu fico muito feliz quando um pai ou uma mãe passa e me dá um oi e os alunos percebem que estão sendo vistos por nós, né? Que a mãe está por perto, que o pai está por perto. Claro que pode perguntar, El. Assim, né? Pode Não, perguntar, não. El. Ah, tá. Pensei que você tinha alguma pergunta. É claro que nós temos que educar as crianças para o online, assim como nós educamos para o presencial lá atrás, quando eles eram crianças. Não foi? A gente não ensina que, ó, se quiser ir ao banheiro, levanta a mão, pede licença. Ó, não fala enquanto o professor estiver falando. Ó, procura se concentrar quando o professor estiver, né, falando. Algo que não deu tempo de fazer lá na pandemia e por isso muitos pais e alunos ficaram com uma impressão muito ruim do online. Porque ninguém ligava a câmera, ninguém participava, alguns alunos estavam achando que era férias adiantada, estava fazendo aula de qualquer jeito. Aí desligava, aí como o professor não está vendo você, você não está vendo o professor, você não liga o microfone, o aluno sai de perto, vai comer uma maçã, senta na poltrona, vê novela com a vovó, aí o professor está lá chamando e ninguém responde, né? Foi aí que eu tornei obrigatório ligar a câmera. É uma aula telepresencial, uma reunião telepresencial. Se você precisar se ausentar, você deve pedir licença. Tem a opção do chat, você pode pedir licença, professor, dá licença, vou. Só aparece para mim um balãozinho, não precisa nem interromper a aula. Tem a opção de levantar a mão. Os alunos podem riscar no quadro comigo. Quando eu abro a questão no quadro, posso até depois mandar uma aula para vocês verem como é que é a interação, tá? Vou mandar várias aulas, inclusive tem gravado lá no nosso canal Aluno Nos Prepara. Só procurar lá no YouTube, mas eu mando para vocês também. Os alunos podem riscar comigo no quadro. Precisou se ausentar? Avisa, pede licença. Eu chamo os alunos o tempo todo a participarem comigo, a responderem as questões, a trocarem ideia, a trocarem dúvidas. Então, assim, quando acabou a pandemia e todo mundo quis voltar ao presencial, eu pensei, poxa, a gente está num estudo de qualidade, de alto rendimento. Tem essa possibilidade, por exemplo, de gravar aulas que a gente não tem no presencial. Acabou a aula, acabou, só semana que vem, agora só no outro dia. Assim não, a gente pode gravar a aula. O aluno que assistiu a aula pode ver de novo. Olha que recurso legal que a gente não tinha na nossa época, né? Tocava o sinal, o professor saía de sala, acabou. Se você tiver dúvida, vai ter que procurar num livro lá na biblioteca e tal. Então, aula gravada, os alunos fazem do conforto de casa. Claro que também, mais uma vez, é importante que vocês ao lado auxiliem eles a se organizarem. O local de estudo deve estar claro, arejado, uma escrivaninha. Por isso a importância da câmera ligada. Teve uma aluna minha mais nova que
De repente eu vejo ela fazendo aula no chão da cozinha. Vejo o pé da mãe dela passando, a geladeira abrindo. Falo, o que que houve, Carol? E tal, ela, que aqui tá mais fresco. Ela resolveu deitar no chão da cozinha. Eu falei, não, Carol, vai lá pro seu ambiente de estudo e tal. Então, coisas assim que a gente deve ir corrigindo, deve ir educando e que só tem a ganhar. O futuro da educação vai passar pelo online. 50% das universidades já usam, as universidades de educação, então, que formam professores, já quase todas já usam as plataformas online constantemente. Muitas das matérias, quem faz aí pós-graduação sabe disso, muitas das matérias são muito mais práticas serem online, né? E não tem perda nenhuma de qualidade, muito pelo contrário. Eu acho que o aluno fica muito mais à vontade quando ele está no ambiente dele, em casa, com a mãe por perto, com o pai por perto. Claro que, como eu falei, a gente tem que educar, né? Nada de deixar por perto o videogame ligado, o irmão do lado jogando videogame gritando. Isso vai, ou o vovô assistindo o Jornal Nacional no último volume, que já coisas que já aconteceram de engraçado que hoje eu conto rindo, que às vezes a falta de noção às vezes daquele momento da pandemia, ninguém sabia muito, estava tudo muito adaptado, e o aluno está lá fazendo aula e o vovô sentado na poltrona vendo o Jornal Nacional no último volume. Claro que vai atrapalhar a aula, né? Então, tudo isso a gente tem que ficar atento. Então, cercando desses cuidados, educando eles para o online, o estudo tem tudo para ter um rendimento muito melhor do que o presencial. Menos cansativo, menos dispendioso, não gasta com transporte, porque isso conta também. Eu lembro muito disso no início. As crianças adoram almoçar fora, né? Porque sai do colégio, ia direto para o nosso curso e aí almoçava e nananã. Do meio para o fim do ano já estavam cansados, já estavam sentindo falta de almoçar em casa, tomar um banho, descansar, né? Isso tudo são detalhes que vão fazendo esses pequenos cansaços e pega o ônibus e, ó, eu não sei como é que foi por aí por Caxias, mas aqui onde eu tô, choveu pra caramba. Então, em épocas de muita chuva, os alunos faltavam mais. Talvez essa reunião aqui, se fosse presencial, por causa da chuva, vocês nem apareceriam. Ah, não, vou ter que pegar o carro, vai ter trânsito, vou ter que pegar um Uber, um. Ah, não, nem vou outro. E olha aí, o que que a chuva influenciou na nossa reunião? Em nada. Todo mundo aí, de cada um da sua casa, entrou, se conectou. E assim tem sido as nossas aulas sempre. Pode estar caindo o mundo lá fora. Claro, se cair a internet, tudo bem, aí paciência. Cai a internet e atrapalha a aula, tudo bem. Aí a gente volta assim que possível e continua todo o tempo de aula que for necessário, né? Agora, tirando essa situação, né, não muda em nada. Então, o aluno ele pode fazer aula num local muito mais confortável. As aulas são muito mais silenciosas. Nossa, sem comparação. Eu consigo compartilhar no meu quadro tudo o que eu quiser e dar aulas com animação, com os alunos riscando no meu quadro, participando junto, resolvendo questões junto comigo, tirando as dúvidas. Além disso, eu mantenho via WhatsApp o grupo de alunos como um grupo de estudo colaborativo. Então, durante toda a semana, eles podem trocar ideia, trocar questão, mandar as dúvidas. Eu participo também. A gente troca dúvida lá junto, troca resoluções de questões, né? Eu procuro não fazer desse grupo um grupo só de o aluno pergunta e eu respondo, sabe? Como se fosse um Google. E sim um grupo de estudo colaborativo. A ideia é fazer com que eles continuem estudando ao longo da semana. Isso a gente já tinha também, ó, antes da pandemia, muito antes, a gente já utilizava esse recurso de estudo colaborativo online, né? E também essa possibilidade de vocês poderem acompanhar mais de perto, que eu acho maravilhoso. Vocês ajudá-los a se concentrarem, se organizarem, estimular o estudo, estar ali por perto, levando um lanchinho. Várias vezes isso acontece da criança bater uma fome ali, a mãe tá perto, leva um pão de queijo e tal. E a criança vai estudando ali, acompanhando comigo, e eu acho isso muito legal. Eu só tenho. Eu sei que você vai falar, claro que você vai falar que adora o online, mas é verdade, pessoal, de coração. Eu gostei tanto de como o online transformou a minha forma de dar aula. Hoje eu me considero um professor melhor dando aula online. Nunca mais eu nem lembro direito como é riscar no quadro. Se eu precisar, claro que eu vou, mas aqui é tudo mais prático. Se eu preciso abrir um círculo, em um segundo eu abro. Se eu preciso apagar o quadro, em um segundo eu apago. Coisas que parecem bobeira, mas numa sala de aula, o quadro cheio, até eu apagar o quadro todo. Gasta tempo. As aulas online rendem mais se a gente souber conduzir, né? Se os alunos estiverem bem treinados para isso. Então, assim, eu atualmente só vejo vantagens no online. Por isso, mantive o meu curso online e estou muito satisfeito
com o nosso rendimento, com os nossos resultados. Bom, como eu pretendo organizar, como a gente tem organizado as nossas aulas no nosso curso? Pacote básico de matemática, tá? Tem gente que não quer fazer português, redação. Eu sou professor de física, minha especialidade é física. Eu também dou aula de física, química, preparo para vestibulares, para outros concursos, para concursos militares. Mas são pacotes adicionais porque nem todos os concursos cobram isso. Por exemplo, o Elton citou que a filha dele que é Pedro II. Pedro II é matemática, português e redação. Só. Já se alguém quiser Cefet, aí cai também física, química, um pouquinho de geografia, biologia e tal, né? Federal de Química, são 15 de português, 15 de matemática e não tem redação. Né? Já se quiser o colégio militar, são 20 de matemática, 20 de português, mais uma redação. E aí o português no colégio militar é um português também bem mais técnico e não tão instrumental como é o português do Pedro II, que basta uma leitura, uma interpretação. Então a gente resolveu abrir esses pacotes opcionais para não obrigar todo mundo a fazer todas as matérias. Tá legal? O pacote básico é matemática 2 vezes por semana. 2 encontros de 1 hora online por semana. O valor é R$ 230. Lembrando, com esse acompanhamento via WhatsApp, eu também faço reuniões de tutoria pedagógica com cada um para dar uma força, ajudar a montar um horário de estudo, tirar as dúvidas. Às vezes tem alguma dúvida pontual que a aluna ficou sem graça de perguntar e quer perguntar só para mim, uma mini aula particular. Então tem momentos em que eu chamo eles para dar essa ajuda também, tá? Fazer uma tutoria pedagógica com eles. Pacote básico, 230 mensais. Quero fazer também português e redação para o meu filho e para minha filha. Mesma carga horária a mais 2 horas por semana, mesmo valor, 230. Ah, não quero português e redação, quero só redação. Tá bom, vai ser um dia só para redação, né? E aí a metade do valor, 115 a mais, tá? Ah, quero também com física e química, que eu, aliás, aconselho muito. Eu acho que são matérias que ajudam muito a dar até maior desenvolvimento na matemática, porque eles usam a matemática de uma maneira mais prática, dentro da física, dentro dos fenômenos naturais, dentro da química. Mais 2 horas de aula semanais, mais 230 mensais. Tá bom, pessoal? Simples assim. Tem alguma dúvida, Elton? Não sei se você levantou a mão ou Sim, se... Pode perguntar. sim. No caso, o pacote de matemática são 2 horas semanais, dois encontros, dois Dois, encontros de 1 hora. 2 encontros de 1 hora. Eu acho assim menos cansativo. Nós já fizemos um encontro de 2 horas, mas para alunos mais novos eu recomendo 2 encontros de 1 hora durante a semana, até para dar tempo de eu passar exercício e corrigir na aula seguinte, né? Aí, se for comprar o pacote português e redação, é mais dois encontros de 1 hora. 2 encontros de 1 hora. Um dia só para português, trabalhando a gramática, os textos, a interpretação, e no outro dia só para redação. A professora ensina a fazer redação, corrige a redação deles, acompanha de perto. Ok? Beleza. Cristiane e Walter, pode perguntar. Eles até já sabem que tem a mãozinha que levanta. Muito legal. É isso A aí. Giovana, a Giovana que vai fazer as aulas, ela que está ensinando para a gente. Perfeito, Tá? muito bom. A Vânia também já aprendeu a levantar a É, mãozinha. Eu ia falar disso, pode nem falar. precisei aí, ó. Isso é legal, a benção, né? Eles ensinarem a gente, né? Muitas coisas É, eles me ensinavam. Aí, professor, aperta o espaço que tira o mudo. E vários atalhos assim que eles, pô, eles são nativos digitais, né? Sabem melhor do que a gente sim. sobre isso. Bom, podem perguntar, fica à vontade para perguntar. Duas perguntas. A Diga. primeira, qual é a duração do curso? E a segunda, caso alguém venha se interessar no decorrer do curso, você pega alunos novos ou não? Ele tem o início e o fim. Boa pergunta, Walter. Depende da situação, tá? Eu não costumo aceitar alunos a qualquer momento entrando, porque isso atrapalha o rendimento dos demais, tá? Agora, por exemplo, já houve casos, por exemplo, ano passado mesmo, teve um aluno que era do 8º ano, ele era de uma instituição militar, a Fundação Osório, que é uma instituição para filhos de militares, estava no 8º, mas quis entrar na minha turma de nono, e era um excelente aluno, e acompanhou muito bem com todo mundo
Inclusive, gabaritou o último simulado, a evolução dele foi incrível. Então, era um aluno que não estava no mesmo perfil dos outros, mas que eu acompanhei de perto a situação, sabe? Um outro aluno que entrou depois, ano passado mesmo, o Ícaro, e que vinha de uma outra situação também, né? Veio indicado por um aluno meu que passou para o Colégio Naval, cujo pai era padrinho desse aluno Ícaro e tal, e que não acompanhou tão bem. Logo depois ele saiu. Então, isso tudo eu vou ver de perto. Se seu filho, se sua filha não estiver acompanhando legal, eu estarei avisando logo no início, tá? Eu achei que a sua pergunta ia ser em relação ao seguinte, eu lembrei, só para eu já aproveitar e falar, já que eu lembrei de uma. Caso vocês percebam que os filhos de vocês não gostaram, não estão se adaptando, se desistir, tem alguma multa rescisória? Não, não tem nada demais, tá, pessoal? Não tem letra miúda no contrato, pegadinha, não vai ficar me devendo nada. Ó, não gostei, então meu filho não está preparado, minha filha não tem maturidade, não achei legal, quero sair. Tranquilo, sucesso para você. Não vou te cobrar nada, não vai ficar preso a mim em nada. O material é gratuito, é um material próprio que a gente mesmo desenvolveu, nossos professores do nosso curso. É gratuito para os nossos alunos também. Não será cobrado caso você desista, não será cobrado nada. Tá legal? É super tranquilo em relação a isso. Agora, Walter, você disse que tinha mais uma pergunta, eu acho que eu me perdi aqui, cara. A duração do curso. A duração do curso. Geralmente, nosso curso vai até dezembro, tá? Não o mês completo de dezembro, geralmente a gente só vai até o dia 15. As últimas provas são Cefet, segunda fase, Cefet, se bem que Cefet não é mais duas fases, agora é uma só. E FATEC, que se eu não me engano é o último concurso que abre geralmente em dezembro. Agora, caso a turma fique muito pequena, por exemplo, a maior parte só queria Pedro II, e o concurso para Pedro II ocorreu em novembro ou outubro. O pessoal fez e resolveu parar por ali, tranquilo também. Aí, se ficar um número muito pequeno de alunos, pode ser que eu interrompa antes o curso. Tá, pessoal? Até porque no final do ano é uma época em que eu tenho muitos alunos para atender de aula particular e tal. Então, se a quantidade de alunos ficar muito pequena, fica inviável eu continuar esse valor, tá? Mas tendo uma quantidade legal, a gente segue o máximo que a gente puder, tá bom? E Ok. sem multa rescisória, pegadinha, preso, não fica preso com contrato, não tem nada disso, tá bom? Vânia, pode perguntar. Oi, boa noite. Boa Deixa eu fazer noite. uma pergunta. Pois Se não. no caso se interessar por todas as disciplinas, tem algum pacote ou Tem. só esse valor mesmo? Se interessar por todas as disciplinas, eu dou um desconto de R$ 90, tá? O valor cai para R$ 600. Aí você faz matemática, português, redação, física e química. Ok, Tá bom? Um desconto de obrigada. R$ 90, tá? Bárbara, pode perguntar, A mesma pergunta que ela fez também, caso porque quiser. assim, meu depoimento bem rápido. É, essa questão de nono ano, estou bem perdida, sou professora da rede pública, mas eu trabalho somente com Fundamental 1, né? Crianças já até o quinto ano. E como meu filho não tem um colégio específico de preferência, eu estou atirando para todos os lados. Colégio Pedro II e FRJ e Cefet. São as minhas prioridades para ele, né? Então, é a mesma pergunta que essa mãe fez aí. Um pacote completo com todas as matérias, né? Perfeito. Abrangendo o Colégio Pedro II E e também FRJ e Cefet, Cefet. e também Cefet, que cobra todas essas matérias, e também Aprendiz de Marinheiros, você disse que está tirando para todos os lados, tem essa possibilidade. Não, Filho, menos o foco militar. militar Menos o não? foco militar. Tá. É, Porque o não. Colégio Naval também cobra Física e Química, Aprendizes de Marinheiros, Fuzileiros Navais, tá? E, gente, e o ensino médio, né? Para onde eles vão, seja qual Sim, for o colégio que eles forem, Cefet, Física e Química é fortíssima lá. Federal de Química, Física e Química fortíssima lá. Pedro II, Física e Química fortíssima lá. Então, assim, eu recomendo estudar também a Física e Química para a vida, tá? Então, também tem material, apostilas escritas por mim, também feitas com o maior cuidado. Como eu falei, são matérias que a minha especialidade é física, né? Então, posso dar a eles uma base super sólida, né, em relação a essas matérias aí, deixá-los super preparados para isso, tá? Então, como eu tinha falado, cada pacote é a duração 2 horas de aula semanais e o valor é 230 mensais,
né? Se os alunos fizerem todas essas matérias, o valor no final sairia 690. Aí eu dou esse desconto de R$ 90 e a gente arredonda para 600 por mês para fazer matemática, física, química, português e redação. Tá legal? Vânia, A, você ainda tem a dúvida forma ou de eu... pagamento, desculpa. Oi, Bárbara, pagamento via Pix. Eu prefiro via Pix, tá? É todo início de Ok. mês até o dia 10 de cada mês. Eu sei que tem gente que recebe no quinto dia útil, até o dia 5, até o dia 10. Eu coloco assim, então, até o dia 10 de cada mês, o pagamento via Tem Pix. previsão de quando deve começar o preparatório, Tô a pronto aula? para começar hoje, se vocês quiserem. Tô brincando, hoje não, imagina, vou botar as crianças para estudar 9 da noite. Senta aí, vamos lá. Já que é online, né? Já tá todo mundo em casa, né? Não, ó, com a galera do. Ó, o Walter gostou, a Giovana ali fez que não, né? É, com a galera do Colégio Naval, a gente já começou. Tem uma turma também para o Colégio Naval, né? Que é terças e quintas. Já começou a próxima aula amanhã. Eu tô pronto para dar aula. A primeira aula que eu dei para o pessoal foi uma aula gratuita, para eles ficarem super à vontade, experimentar e tal. Eu gostaria de oferecer a mesma proposta aqui para vocês, tá? De primeiro dar uma aula gratuita para os filhos de vocês, para o pessoal se sentir à vontade, mexer comigo, né? Levantar a mão, riscar no meu quadro, a gente trocar ideia livre. Então, se vocês já quiserem marcar ainda essa semana uma aula para a gente experimentar com os filhos de vocês, será uma honra, será um prazer. A gente já, independente se vai ficar, se não vai ficar, se gostou da ideia ou não, eu acho que vale a pena experimentar um estudo online de alto rendimento. Até para tirar aquele estigma do online que eles tiveram lá atrás, que eu sei que foi um negócio confuso, né? Meio zoado, meio... para ver como é que é você poder estar ali sentado no seu quarto, na sua mesa da sala, seja onde for, num local silencioso, tranquilo, estudando junto com os colegas, trocando ideia com o professor, né? Eu acho que valeria muito a pena a gente fazer esse. Então, se vocês já quiserem nessa semana marcar comigo, por exemplo, sexta-feira, né? Até mesmo amanhã, no horário um pouco mais cedo, eu dou aula para minha turma do Naval, é 8 horas. Por exemplo, às 7 eu poderia atendê-los, atender os filhos de vocês. Amanhã, de 7 às 8. Dou uma aulinha de matemática para eles, gratuita, só para a gente já ir aquecendo, tá? E aí, se vocês quiserem já combinar para começarmos já em março, né? Essa é a última semana de fevereiro, se eu não me engano, né? A gente já pode já começar em março. Até porque, pessoal, os concursos do meio do ano para lá já estão ocorrendo todos, tá? Brigadeiro Newton Braga. Então, o ideal é que a gente não pode perder muito tempo, não. Temos aí uns 8, 9 meses para prepará-los para todos esses concursos aí. Pedro II em outubro, Federal de Química às vezes é novembro, às vezes é outubro também. Ele tem uma certa, às vezes é um pouquinho antes, um pouquinho, mas é por aí, não é muita coisa, não é muito diferente disso, não. Uns 8 meses, 7, 8 meses para prepará-los para todos esses concursos e é muita matéria. Então a gente não pode brincar, não. Então o ideal é começar agora logo. Tá bom? Tá bom? Gostaram da ideia de uma aula gratuita? Pode ser amanhã? Quem pode, todo mundo pode amanhã? Levanta a mão, por favor, só para eu ter uma noção se todo. Ok, ok. Ok? Michele não levantou e a pessoa do Samsung SMP615. Ah, levantou. Eu não sei se. É a moça que tá com uma blusa do Mickey. Eu. Oi? Sua filha não pode? Seu filho não pode? Poderia amanhã, não? Não, vou ter que conversar com você, Ah, tá bom. Tudo bem. Então, tá pessoal, bom? a gente pode até continuar esse. A Michelle aí, já fez até um joinha, né? Legal. A gente pode então continuar marcando, só para confirmar mesmo o horário, pelo WhatsApp. É até melhor pelo grupo, que cada um pode colocar a sua opinião sobre o horário, mas eu já posso deixar adiantado para vocês que eu tenho livre amanhã de 7 às 8, ok? Ou sexta, o horário é até mais livre da noite, né? Se vocês quiserem um horário mais cedo também, isso tudo a gente pode trocar uma ideia melhor pelo WhatsApp, onde todo mundo pode ir colocando a sua opinião lá no grupo. Tá legal? Beleza, Ficou ótimo. mais alguma, ficou mais alguma dúvida, mais alguma questão que vocês queiram levantar? Bárbara, eu esqueci de abaixar a mãozinha ou você viu outra dúvida?
Por conta da pandemia também não estou muito apta para mexer no Zoom. E olha que eu usei bastante, eu não soube baixar a mãozinha. Ah, Por tudo enquanto é bem. só essa dúvida, Tudo tá? bem, só tinha esquecido. Não, tudo bem. Eu também posso abaixar a mãozinha por aqui. Ah lá, abaixei. Eu que Ó, esqueci. E obrigada. aí, olha que legal, galera. Quando alguém levanta a mão, pode ter 10 alunos em sala. Quando eu compartilho a tela, no meio fica o material, né? Eu vou mandar uma aula gravada para vocês verem. E no cantinho fica a janelinha com todos os alunos. Quando alguém levanta a mão, como a Bárbara levantou, a janelinha desse aluno vai lá para cima. Eu vejo daqui para dar prioridade a quem está com dúvida. Então, olha que maneiro, né? Como a tecnologia evoluiu nesse período. Nossa, o Zoom evoluiu absurdamente nesse período em relação ao áudio, em relação a tudo. Então tá incrível. Aí depois que eu abaixo a mão, o aluno volta para o grupo. Então quem levanta tem prioridade, aparece em cima para mim, eu consigo saber todo mundo que está em dúvida. Muito legal, muito legal. Eu espero que os filhos de vocês gostem. Tá bom, pessoal? Então, acho que se não Então, ficou mais nenhuma dúvida, Elton, quer falar mais alguma coisa? Tá tranquilo? não, tá ótimo, tá ótimo. Maravilha, pessoal. Quero agradecer imensamente a vocês por terem tirado esse tempinho aí para dar atenção à apresentação do meu trabalho. Espero que todos gostem, que os filhos de vocês possam aproveitar bastante e que a nossa próxima reunião já seja comemorando as aprovações deles, se Deus quiser. Tá bom? Um beijo, um Boa abraço. noite. Valeu, Tchau, valeu.